uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço imensamente o convite, né? Estar de volta à minha casa, Belo Horizonte, encontrar vários rostinhos conhecidos, amigos de longa data. Então, estou muito feliz. Acabei de ver mais uma ali que eu não tinha visto, né, Dani? Então, é uma alegria estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, estou em Goiânia, né? Sou médica de família e comunidade de formação. Minha residência foi no Hospital das Clínicas da UFMG, minha formação foi na UFMG. Então, quando a gente fala, né, de cuidados continuados, atenção primária, isso é meu berço e é uma alegria muito grande poder falar sobre isso, né? Hoje eu vivo em Goiânia, eu sou diretora-geral do Mater Dei Premium, que é um hospital da rede Mater Dei em Goiânia, e sou diretora médica de 2 hospitais da rede Mater Dei em Uberlândia. Então, eu fico no trânsito Goiânia, Uberlândia, Uberlândia, Goiânia, de vez em quando Belo Horizonte, de vez em quando São Paulo, e vamos que vamos. Minha apresentação está aí. Ah, tá. Ótimo. Já foi, ótimo. Então, fui convidada para falar um pouquinho, né, sobre o modelo canadense. E aí vou justificar até por que eu vou falar sobre o modelo canadense. Eu sou avaliadora da metodologia Kimenton há bastante tempo, né, há muitos anos. Recentemente estive no Canadá, numa imersão, para conhecer o modelo hospitalar, o modelo de assistência, o modelo de atenção primária. E acho que temos alguns insights, alguns pontos importantes aí para trazer, falando depois, né, do que a doutora Ana Maria trouxe para a gente aqui. Então, vamos lá. Todo mundo aqui já ouviu falar do modelo de saúde canadense. E a gente só escuta falar coisas boas, não é isso? Que é um modelo que a gente tem que copiar, o melhor modelo de saúde do mundo, é um modelo diferente do que a gente tem. E, realmente, gente, a gente inventar a roda, né, quando a roda, às vezes, existe, é desnecessário. A gente inspirar em bons modelos, pegando o que esses modelos têm de bom e adaptando à nossa realidade, é um diferencial. E, claro, o modelo canadense não é um modelo sem falhas, né? Acho que, muitas vezes, o nosso modelo aqui ele tem pontos até melhores, né? Em nosso SUS, principalmente, que é o que a gente está comparando. Mas a gente tem muito que aprender e adaptar à nossa realidade aqui. Então, a gente tem, né, no Canadá, só recapitulando um pouquinho sobre como que funciona esse sistema de saúde, lá ele é baseado no Medicare, que é um seguro-saúde, na verdade, ele não é gerido diretamente pelo governo, como a gente tem aqui. Tá? A cobertura é universal, só que essa gestão da saúde ela é local. Então, lá a gente chama as províncias, né, não são estados, as províncias fazem a gestão, e, às vezes, quando o beneficiário migra de uma província para outra, ele tem até dificuldade no acesso à saúde nessa migração. Ou seja, eu que estou vindo de Goiânia, vindo para cá, já ia ter problema em ter acesso ao serviço de saúde. Eles têm os princípios básicos, né, da lei da saúde, que é administração pública, abrangência, universalidade, acessibilidade, portabilidade, parecido com o que a gente tem aqui no SUS também, né, com os nossos princípios que nos regem. E aí, passaram 2. E aqui a gente tem a questão da organização do sistema. A gente comentou aqui, né, nas 2 apresentações anteriores, sobre a importância da atenção primária. E a gente fala atenção primária, atenção primária, atenção primária. Onde a gente está vendo a atenção primária no Brasil funcionando bem? Alguém tem assim, nossa, eu conheço um modelo que a atenção primária está redonda. E aí, qual que é o nosso desafio? Então, a gente tem atenção primária na rede pública, que tem os desafios da rede pública, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, até pelo foco do nosso evento. Mas a atenção primária na saúde suplementar, no Brasil, ela tem um desafio adicional. E toda vez que eu vou conversar com a operadora, vou conversar com outros players da saúde, o que acontece com a atenção primária? Muitas operadoras pensam assim, bom, eu não vou investir tanto em atenção primária, porque, como a gente viu, o resultado não é de agora. Eu não colho esse resultado da atenção primária de imediato. E sabe o que acontece? Daqui a 10 anos, quando eu começo a colher o resultado disso, aquela vida já não é minha mais. Então, eu não vou ficar cuidando para outro pegar. Essa é a lógica. E, muitas vezes, todo mundo pensa assim, e ninguém quer fazer uma atenção primária assim, de fato, robusta, porque eu não tenho segurança que essa vida vai estar comigo. Né? Hoje, o paciente está na operadora X, amanhã ele está na operadora Y, e a operadora X não quer gastar, investir, porque a atenção primária é um investimento. Né? A gente está falando muito de prevenção e promoção, então é um investimento que a gente colhe a longo prazo, né? É um investimento como na academia, que a gente citou. Quem dera se a gente fosse na academia hoje, já saísse de lá tanquinho,
Não, o tanquinho ele custa muito, às vezes nem chega, mas ele custa para chegar. E a atenção primária também tem isso, dá resultado. Se a gente tiver disciplina, fazer tudo direitinho, a gente tem resultado, mas não é agora. E aí a gente fica falho, a gente fica manco nesse modelo. Por quê? Porque a gente não consegue ter um sistema organizado com uma visão de longo prazo. A gente tem, no Canadá, a questão da regionalização muito forte. Assim. Os hospitais, as estruturas, eles são muito focados no que está no seu entorno. Então, essa questão da comunidade, e aqui a gente tem a especialidade, né, medicina de família e comunidade, e quando a gente fala isso, todo mundo vai, comunidade? É por quê? Porque você trabalha em comunidade, em favela? Não, tem a ver com a regionalização, e isso no Canadá é muito forte. Eles têm os fluxos, né, de encaminhamentos para cuidados secundários, terciários, serviços de urgência e emergência em hospitais, cuidados paliativos, esse é um ponto extremamente forte, e eu vou falar bastante dele aqui hoje, e o atendimento com acompanhamento domiciliar, que tem ganhado uma força enorme. Quando a gente fala em cuidados continuados integrados, né, às vezes é um termo novo e muita gente fala assim, o que é isso? A doutora já falou muito bem aqui, né, Ana, como que a gente pensa, o que é transição, o que é transição de cuidado. Então, eles estão focados na recuperação global da pessoa, promovendo autonomia, melhorando funcionalidade no âmbito da situação de dependência em que se encontra. Reintegração do indivíduo à comunidade. A gente tem olhar atento para isso hoje? O nosso sistema é organizado para isso? Ou seja, eu tenho um paciente que tem AVC. Aí eu penso, bom, eu vou ter um protocolo de AVC. Eu tenho uma linha de AVC. O que essa linha de AVC geralmente aborda? Quando a gente extrapola, ela tem uma estratégia de prevenção, né, começando lá na atenção primária. Mas quando a gente entra no hospital, a gente tem... Bom, vou olhar o tempo porta-trombólise, vou olhar se eu tenho leito de UTI disponível, se os exames de imagem robustos para poder atender esse paciente estão ok, se eu consigo diagnosticar exatamente onde e o que eu preciso fazer para poder tratar. Mas aí, beleza, tratei dentro do que foi possível. E aí? Ah, foi ótimo, né? O paciente está bem, está vivo e está de alta. Está de alta como, gente? Muitas vezes. Né? Como que a gente tem cuidado disso? Como que a gente devolve esse paciente para casa? Né? Eu vou, no final, fazer uma provocação aqui, mas como que a gente reintegra, que é exatamente essa reintegração do indivíduo na comunidade? Quais limitações ele tem? Né? Quais recursos adicionais ele vai precisar? E a gente não pensa nisso, muitas vezes. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre um dos hospitais que fica em Toronto, que chama Toronto Grace Health Center. Esse hospital ele é muito ligado ao Exército da Salvação, tentando lembrar o nome em português. Então, é um hospital focado em cuidados continuados e reabilitação. E aí, quando a gente pensa no número de leitos, são 235. Então, são bastantes leitos. Cuidados paliativos é uma grande força, tem um centro cirúrgico grande, e eles estão fazendo monitoramento remoto de 8.000 pacientes. E esse monitoramento remoto, para eles, não é uma coisa assim que eles sabem fazer desde criancinha. Isso é novo, vou mostrar para vocês logo à frente. E eles têm um programa de reabilitação pós-cirúrgica ortopédica, porque a cirurgia ortopédica requer uma reabilitação, é diferente, né, de um cuidado paliativo, de um pós-AVC, mas ela requer uma reabilitação. Reabilitação pós-AVC, cirurgia bariátrica. Lá no Canadá não tem essa pandemia de cirurgia bariátrica, né, que a gente está vivendo por aqui. Pré- e pós-transplante de órgãos e reabilitação pós-cuidados intensivos. O paciente que sai da terapia intensiva desnutrido, ficou acamado muito tempo, como que ele volta? Eu não posso simplesmente falar, pronto, está livre, está entregue, vai para casa. E a família toda com aquele sorriso amarelo. O que eu faço agora com esse paciente? Meu Deus! Quando a gente fala no modelo de cuidado centrado, e aí esse ponto é muito importante, né? Não é o paciente só no centro do cuidado, é tudo orbitando em torno. E a família tem um papel muito importante. Eles são envolvidos o tempo inteiro. Todos os hospitais, vou dizer assim, 99% dos hospitais canadenses são acreditados pela metodologia Quimento, né? Pela Accreditation Canada. Essa metodologia tem ficado cada vez mais focada no envolvimento da família.
na experiência do paciente, em como a família participa do cuidado, como a família apoia, como o paciente se preocupa e como ele se envolve com o seu tratamento, com a sua recuperação. Então, a gente tem uma série de profissionais aí orbitando no entorno e tendo papéis essenciais nessa recuperação. E esses profissionais não são só assim, físio, fono, nutri, eles têm, por exemplo, o tratamento espiritual, o acompanhamento espiritual está junto, participa dos rounds, das discussões, em como isso ajuda o paciente a entender o seu tratamento, a sua reabilitação. Então, é uma visão diferente do que a gente tem aqui muitas vezes. Esse ponto aqui é muito importante, né, quando a gente está falando sobre monitoramento de pacientes. É claro que, quando a gente pensa, né, em cuidados prolongados, a população idosa é o principal alvo, né? E o que a gente tem feito para cuidar desses idosos? Né? Como que tem sido no Brasil a nossa experiência com isso? A gente só olha essa pirâmide e fala que a população está envelhecendo, a população está envelhecendo. E aí, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mudando a forma de cuidar? Esses idosos estão sendo tratados e vistos da mesma forma como eles eram vistos há 15, 20 anos? Mudou alguma coisa? Então, eles fazem lá um monitoramento desses pacientes de maior vulnerabilidade. E aí, com coisas simples. Por exemplo, a gente sabe que alguns pacientes vão dando alguns sinais de demência, né, de esquecimento. Então, assim, eles têm lá um colar em que esses pacientes têm um dispositivo, um GPS, para localização, para a gente conseguir achar e caso eles se percam. Aqui a gente adapta, né? A gente tem algumas soluções. Existem colares já, até para PET já tem esse colar. Vocês sabiam que os PETzinhos já têm um chipzinho para localização? Aqui, às vezes, a gente coloca um cartãozinho, né, com nome, contato, fala assim, vovô, anda sempre com um cartãozinho no bolso para não perder. Né? Isso acontece. Então, lá a gente já tem isso. Tem o alerta de quedas. Esse alerta de quedas também pode estar no mesmo colar, ou ele fica na casa. Né? São sensores que ficam na casa do paciente que detectam o movimento. E se depois de determinado tempo não se perceber o movimento, a central entra em contato para poder suspeitar que aquele paciente caiu ou que ele teve algum mal na cama, né, estava dormindo, e aí buscar suporte. A gente tem comunicação bidirecional, né, possível com esses dispositivos. A equipe que monitora acessar o paciente e o paciente buscar ajuda, né, apertando, às vezes, um simples botão. E esse ponto aqui, gente, é um ponto que eu acho extremamente importante. Sobre as nossas ilusões. Né? Às vezes, a gente acha que está fazendo saúde, o paciente acha que está sendo tratado, e todo mundo se engana, e vamos que vamos. Quando a gente está fazendo um tratamento para um paciente, a gente preocupa em garantir acesso ao médico, acesso à receita, à prescrição, a dispensação do medicamento. E, se a gente fez isso, se o paciente conseguiu tudo isso, que ótimo, ele tem um super acesso à saúde. Consegui consulta rápido, comprei remédio, pronto. Certo? Por que não? Tomar remédio é fácil? Quem aqui toma remédio todo dia? Só? Muito bem, vamos ser sinceros. É fácil tomar remédio todo dia? A gente lembra? Vou dar um exemplo mais simples. Mulheres que tomam pílula anticoncepcional. É fácil tomar pílula todo dia, no mesmo horário, tudo certinho? A gente esquece. A gente não cuida. A gente deixa para lá. Melhorou um pouquinho, tá bom. Né? Quando você vai conversar com a população, fala, você tem pressão alta? Não, eu até tinha. Fui no remédio, tomei uns remédios umas vezes aí e acabou. Então, assim, esse ponto da continuidade da medicação a gente ignora. O que existe no Canadá? O modelo de saúde disponibiliza para as pessoas um dispensador de medicamento. Isso eu vi em várias unidades, não foi em um só hospital, não é uma exceção. Esse dispensador ele tem reconhecimento facial, ele tem alarme e ele é programado para poder soltar um pacotinho com os medicamentos daquele horário para o paciente. E, se o paciente não vai lá e pega o medicamento para poder tomar naquele horário, a máquina soa um alarme. Tipo assim, olha, você esqueceu do seu remédio, já tem 5 minutos. Se ele não pegou, a própria máquina já liga para os contatos. Ou para a mãe, ou para o irmão, ou para não sei quem que você já determinou, para poder falar, tio aí não tomou remédio, não. Então, tem que ir lá dar um suporte. E essa máquina ela tem um lacre, o farmacêutico programa, todo com QR Code, tem muita tecnologia embarcada, e a cada 15 dias ela é reabastecida, sai o pacotinho com os remédios que ele precisa tomar naquele horário. Então, a chance de ter uma adesão, eu preciso de uma dessa, porque eu tomo remédio todo dia, é um problema.
Então, assim, a chance de ter adesão, de ter sucesso, é muito maior. Aqui é só mostrando, né, um pouquinho do dispositivo que tem o sensor em casa para detectar. E todos esses dados, né, seja com sensor em casa, seja com o wearable device, que a gente vai falar um pouquinho, tudo isso vai para um painel em que as pessoas ficam ali olhando dados e acompanhando e fazendo intervenções, porque elas estão, de fato, monitorando essas pessoas. Né, com painéis, com tecnologia, sim, mas quem está por trás olhando o painel é enfermeiro, é médico, é profissional de saúde treinado. Então, isso faz muita diferença. Aqui só para mostrar a evolução, porque eu disse que assim, eles não nasceram fazendo isso. Olha quando que está aqui, gente. Abril de 21. Olha quantas vidas. Olha como é que esse crescimento está acelerado. Ou seja, em número de vidas que eles passaram a acompanhar remotamente. E por que eles aumentaram tanto assim? Porque está dando resultado. Porque estão diminuindo a internação, porque estão tendo resultado assistencial, porque estão reduzindo o custo. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Quando a gente pensa nos nossos modelos assistenciais, a gente tem visto a ampliação da telemedicina e lá, pela distribuição geográfica, a telemedicina é muito forte, né? A gente tem áreas muito afastadas, frias, né? Então, pouco ocupadas, pouco povoadas, em que às vezes não justifica você ter uma estrutura grande, mas essas pessoas precisam, sim, ser assistidas. Então, a telemedicina é um ponto forte. Então, eles fazem acompanhamento remoto dos pacientes, sensores de monitoramento domiciliar, dispositivos vestíveis e acesso facilitado a profissionais de saúde. Eles têm hotlines, em que você pega o telefone, você liga e você consegue falar na hora com um profissional de saúde para te orientar. A gente tem isso aqui. Muitas vezes a gente tem. Os nossos planos de saúde oferecem, muitas vezes. A gente nem usa. Né? Então, assim, a nossa comunicação também é falha. Quando a gente fala dos devices, isso são coisas que aqui no Brasil a gente já tem. Só que, de novo, fica aquele problema. Eu vou bancar esse acompanhamento? Essa vida não vai ficar comigo. Quem acaba investindo muito nisso são as operadoras de autogestão, porque as vidas ficam ali presas com elas mesmas. Então, esse investimento acaba sendo maior lá. Então, a gente tem os relógios, as pulseiras, que olham temperatura, frequência cardíaca, pressão, mandam dados para quem acompanha, sensores de glicemia, né, para os pacientes diabéticos aí que não precisam ficar ali furando o dedo toda hora. Sensor de queda. Né? Quando detecta uma queda, a intervenção é rápida e isso faz toda a diferença na vida do paciente. E a gente também tem os dispositivos que não são vestíveis, mas que apoiam todo esse acompanhamento remoto, em que eles fazem esse acompanhamento nessa transição. O paciente saiu do hospital, ele foi para casa, ele não pode ficar assim, entre o tudo e o nada. Eu tinha tudo, eu tinha médico, eu tinha enfermeiro, eu tinha físio, eu tinha fono, de repente eu só tenho minha mãe me olhando. Espera aí, vamos transitar com cuidado. Então, quando você coloca esses dispositivos, isso faz muita diferença, porque você consegue fazer uma teleconsulta, você consegue mostrar uma imagem, às vezes você está preocupado com uma ferida operatória, você tem como compartilhar isso. E os resultados são muito bons. Vou ver se eu vou conseguir passar esse vídeo. Esse vídeo é meu, de um atendimento feito aqui, só para mostrar para vocês que essas câmeras, esses avanços, estão disponíveis e facilmente acessíveis. Olha a qualidade de uma horoscopia que eu tenho com uma câmera que é uma caneta, conectada num USB. É muito bom. E quando você olha isso e fala, nossa, mas isso é caro? Gente, é muito barato. E a gente consegue utilizar isso para poder levar assistência a pacientes de diversas regiões. Aqui eu vou falar rapidamente, que meu tempo está acabando, sobre Baycrest, que é um serviço focado em cuidados contínuos para idosos. É uma referência no mundo para demências, né, Alzheimer e outras demências. E eles são líderes globais em residências geriátricas, saúde, pesquisa, inovação. Então, é um mundo à parte, em que todos os estudos, tudo que vocês pensarem em demência está sendo discutido nesse lugar. Quando a gente vê, eles têm 3 nichos, são mais de 1.000 leitos. E aí, estou subindo, ó, a gente falou 200 e poucos leitos, aqui são mais de 1.000 leitos do complexo. E a gente tem de 3 formas. A gente tem a vida independente, então, são pacientes idosos que moram em apartamentos monitorados pela equipe do Baycrest. A gente tem quem vive com assistência, que são pacientes que estão internados, né, em cuidados prolongados. Então, é um modelo mais parecido com o que a gente tem por aqui. E esses cuidados com memória são os pacientes altamente dependentes, né? Pacientes com Alzheimer avançado, que vivem hoje 3 vezes mais do que aqueles que estão fora desse sistema Baycrest, vivendo num modelo tradicional. Então, o resultado é muito positivo. Olha que legal a residência para idosos deles.
eles têm um prédio monitorado, com sensores, com enfermeiros, com refeições balanceadas, com lavanderia, com tudo, para esses idosos viverem independente. Aqui é uma planta do que existe lá, né, que eles moram. Você tem vários modelos, né, apartamentos maiores, menores. Nesse caso aqui, eles pagam, existe um aluguel, não está dentro do serviço de saúde deles, do seguro de saúde, mas os idosos vivem aqui independente, de forma independente e com suporte de saúde, porque eles precisam. Então, tem enfermeiro de plantão 24 horas, tem médico de apoio 24 horas, serviço social, áreas de terapia em grupo, lavanderia, barbeiro. Então, assim, é um mundo diferente. E aqui no Brasil isso já está acontecendo. Né? A gente já tem o conceito aqui de residências conectadas, em que esse acompanhamento já começou a acontecer. Aqui é um outro modelo, tá? É um outro hospital, em que também, vou passar mais rapidinho para a gente não entrar tanto no detalhe, que eu queria chamar a atenção disso aqui. Eles têm um programa de voluntariado em serviço. O que é isso? São pessoas voluntárias que apoiam a transição de cuidado. Ou seja, meu paciente lá, vou voltar no caso do AVC. O paciente teve um AVC, ele vai para casa. Eu preciso treinar essa família, preparar para como que levanta o paciente da cama. Que cuidados eu tenho agora que ele tem uma limitação de movimento? Como que essa refeição vai ser oferecida? Como que eu não vou infantilizar o paciente, que é uma tendência que a gente tem, né? Ai, agora o vozinho está com o dentinho. Não, espera aí, ele está com uma sequela motora, ele não ficou com déficit cognitivo, né? Vamos respeitar. Então, toda essa preparação é feita com voluntários. E esse trabalho de voluntário eu achei muito bacana, porque não é uma coisa que a gente explora tanto aqui. Inclusive, lá, isso faz parte da grade do ensino médio. Os estudantes têm que ter trabalhos voluntários, não necessariamente esses, mas se eles não têm trabalhos voluntários, eles perdem pontos para entrar na universidade. Então, eles ganham pontos para poder entrar na faculdade. E isso vai desde cuidar de praça, né, revitalizar jardim, etc., até esse tipo de cuidado. Então, a gente vê voluntários nos hospitais o tempo todo. Hoje, a gente tem no Brasil alguns voluntários, principalmente na área de maternidade, mas não é uma regra. E o que a gente poderia fazer para aprender com isso? Como que a gente envolve esses voluntários? Será que a gente teria alguém que teria interesse de apoiar no cuidado de uma forma voluntária? Será que isso é um desafio bom para a gente? Aqui eles premiam, né, quem tem a semana do voluntariado, em que eles são reconhecidos. Muitos deles estão há 20 anos, 30 anos fazendo esse trabalho, é part-time, né? Eles, às vezes, têm as suas atividades, mas doam parte do seu tempo para a comunidade, porque essa visão de comunidade é muito forte. E aí eu finalizo minha apresentação com esse berço. Por quê? Bercinho bonitinho, eu estou colocando aqui, não tem nada a ver, não falei nada de maternidade, né, de nascimento. Por que eu coloquei esse berço? Quando a gente vai ter um neném, chega um neném na família, como é que é a nossa preparação? Quanto tempo a gente fica ali, preparando, pensando, planejando, fazendo exame? Ah, vou pintar de rosa. Não ficou bom, vou colocar agora um papel de parede por cima. Ah, e agora eu vou fazer um curso de como trocar fralda. Nossa, eu vou descobrir qual que é a melhor pomada para assadura. Você sabe qual que é? E você? Nossa, eu vou entrar num grupo para discutir isso. Então, quem teve a experiência aí da maternidade recente, minha mais nova tem 5, então já tem um tempinho. Mas a gente se prepara demais. Faz curso de primeiros socorros para isso, curso de como educar, curso como é que é? O nome esqueci. Como é que é, Sara? Me ajuda aí. Tem uns neuro aí que agora a gente tem que aprender, que a gente tem que estimular a criança de um jeito. Isso. A gente tem toda uma preparação para isso. Só que aí, quando a gente tem um paciente numa transição de cuidado, a gente não tem. E o impacto que tem nas vidas das pessoas é semelhante e, às vezes, até pior. E por que eu coloquei isso? Só para no meu último minuto, eu era diretora de um hospital em Ibirité, vários anos atrás, e a gente teve um paciente que teve um AVC. E, depois do tratamento, com toda a sequela, o que a gente fez? A alta para casa, feliz, né? Vamos liberar o leito, o paciente vai para a família. E aí, voltei do almoço, tinha uma pessoa me esperando na minha sala, com uma cara de poucos amigos. Falei, pois não? O que você está achando? Falei, primeiro, eu não tinha entendido nem como é que ela tinha chegado lá. O que vocês estão achando? Vocês estão achando que a gente é o quê? Falei, desculpa, quem é você? Eu sou fulana, sou neta do cicrano, que estava internado aqui, teve um AVC. Vocês estão dando alta para casa? A gente trabalha.
esqueceram disso? Assim, eu preciso... Quem vai cuidar dele? Agora ele está aqui, vocês estão liberando... Ó, ele não come sozinho, não está conversando. Ele entrou aqui, antes de vir para cá, ele andava. A gente nem preocupava com ele, a gente só visitava, de vez em quando. E agora? Quem vai cuidar? Nós não temos tempo para isso. Nossa vida já está toda organizada. Olha, a cama que ele precisa não passa nem na porta lá de casa. Não tem jeito. E aí? Quem fica com a bronca? Essa bronca é de quem? Existe alguma forma da gente preparar? Existe alguma forma da gente fazer essa transição de forma mais segura e mais responsável? E o que a gente tem feito para mudar isso? Obrigada.